Fala pessoal, como é que estão vocês? No último vídeo da minha série de front-end aprendemos o primeiro elemento da divisão de conteúdo de página, o article. Agora a gente vai aprender mais alguns elementos para criar um pouco mais de estrutura. Vamos lá? A maioria dos sites que a gente vê por aí tem algumas divisões bem claras pra gente. Essa parte de cima do site a gente chama de cabeçalho. Ela normalmente é a introdução para todo o resto do site. Normalmente ela contextualiza você em que site você está e te apresenta também outro item importante, que é o menu de navegação. Alguns possuem também um sistema de busca interno, outros links e tudo mais. Outra parte importante é a área de conteúdo, que é a área que já começamos a trabalhar, colocando as matérias no caso. E bem no final da página nós temos o rodapé, que normalmente tem o mapa do site, com os links para todas as áreas, um disclaimer de direitos autorais, alguns links importantes, às vezes links para redes sociais e tudo mais, e isso encerra a nossa página. A maior parte dos sites possuem essa estrutura, e o nosso site não vai ser diferente. Logo aqui no começo da tag body, eu vou criar um espaço e vou criar um elemento chamado header. Esse elemento é o cabeçalho, só não confunda o header com head. O header é cabeçalho, o head é aquela parte onde a gente coloca informações sobre o site. Ela vai dentro da tag HTML. O header vai sempre dentro do body. Vamos colocar o conteúdo do cabeçalho agora. Serão duas coisas apenas no nosso site por enquanto. O nome do nosso site, normalmente é o logo, que no caso vai ser só um texto mesmo, e o menu de navegação. Para o nome do site, eu vou usar um link, que já aprendemos antes. Mas por que um link? Veja que todo site, quando a gente passa o mouse em cima, ele é um link e ele sempre leva para a página inicial, não importa que site você tiver. É por isso que é importante colocarmos o nome do nosso site como um link também. Esse vai ser o nome do meu site. Não tem muita criatividade, mas tudo bem. Agora a gente precisa colocar alguma coisa no href, que é o endereço para onde esse link vai me levar. E para onde que ele vai levar? Para a única página que a gente tem, na verdade, que é a página que nós estamos, e inclusive é a página inicial mesmo, que é index.html. Não podemos esquecer nunca do .html, que isso é muito importante. Agora vamos ver como é que faz um menu de navegação. Para isso a gente precisa primeiro aprender o que é um menu de verdade. Ele nada mais é do que uma lista de links. Links vocês já sabem o que é, mas e uma lista? Sabe aquela lista de Word ou quando a gente escreve um e-mail, na qual a gente tem duas opções, uma lista com bolinhas e uma lista com números? Isso é uma lista. Só que agora a gente precisa aprender a fazer isso no HTML e tem elementos específicos para fazer isso. Ainda dentro do header eu vou dar um espaço depois do link. O elemento responsável pela lista no HTML é o elemento UL. Assim, abre e fecha como todos que a gente já viu. Agora eu preciso colocar os itens da lista. Os itens da lista devem entrar dentro de um outro elemento chamado LI. Isso para cada elemento dessa lista. Esse nosso site terá duas páginas no menu apenas. Não parece muito, mas duas páginas é o suficiente para quem nunca fez um site na vida. Então se essa lista tiver dois itens, ela vai ficar parecida com isso. Duas LIs. Cada LI responsável por um item. No primeiro item eu vou escrever Home, que é a nossa página inicial. E no segundo item eu vou escrever Contato, que vai ser uma página que a gente vai fazer mais para frente. Ótimo. Só que eu havia comentado com vocês que seria uma lista de links. Nós temos a lista, os itens, mas, como vocês podem ver, não estamos vendo link nenhum aqui. Então a gente precisa acrescentar os links aqui dentro. Os links vão dentro das LIs, em volta do texto que a gente quer clicar. Então, como eu quero que o home seja clicável, eu vou colocar o link em volta dele. Dentro da LI mesmo, assim, dessa maneira. Se você preferir ficar mais fácil de enxergar, você pode dar um espaço aqui dentro da LI, que fica bem mais fácil enxergar o link. Ótimo. Agora eu vou colocar o endereço do link, lembra que é o atributo href dentro do A, e o endereço para home a gente já sabe, index.html, que é o mesmo endereço que a gente colocou no logo. Fiz agora a mesma coisa com contato, só que eu ainda não tenho essa página contato, mas tenho certeza que ela vai se chamar contato.html mais para frente. Pronto. Isso tudo aqui é uma lista de links que normalmente a gente associa como menu de navegação, para navegar entre as nossas páginas do site. Tudo lindo e maravilhoso. Só que o nosso logo, o nome que eu escrevi aqui em cima, também deve fazer parte da navegação, concordam? Então, para determinar que tudo isso aqui é navegação, eu vou criar um outro elemento em volta deles. Nós vamos aprender o elemento nav. Eu vou retirar a tag de fechamento daqui e vou colocar depois da UL. Lembrem de selecionar o que está dentro e dar um tab para ficar como eu fiz aqui. Muito mais fácil de enxergar que essas coisas estão dentro do elemento nav, que estão dentro do elemento header. Fica muito mais fácil de ver agora o que está dentro do que. Vamos recapitular então? Header significa cabeçalho e separa algo que é uma introdução para o que vem embaixo. Nav é a navegação e serve para dizer que o que está dentro dele serve para navegar dentro do site, ou seja, vai ter um monte de links para páginas internas do nosso projeto. O L significa lista e LI, item de lista.
Ufa, muita coisa, né? Vamos ver como ficou toda essa desgraça agora? Importante a gente perceber que várias coisas que marcamos no HTML não ficam visíveis para o usuário. Por exemplo, ele consegue ver o nosso logo e a nossa lista de links, mas ele não consegue ver o que é o header, ele não consegue ver o que é o nav, nem o article. Para ele, essas coisas só ficarão aparentes quando a gente acrescentar algum estilo visual. Então, para que escrever tudo isso se o usuário nem enxerga isso? Primeiro que fica muito mais fácil para nós desenvolvedores enxergarmos o nosso código e diferenciar o que é cada parte. Veja como fica mais fácil quando a gente subdivide o conteúdo. O header e o nav marcam todo o nosso cabeçalho, as nossas matérias dentro de cada elemento article. Dessa forma vamos organizando muito melhor. Agora vamos acrescentar no final desse site, antes de fechar a tag bar lá embaixo, um outro elemento que normalmente encerra o conteúdo, o famoso rodapé, chamado footer no HTML. Vamos abrir aqui, footer. No caso eu vou deixar bem simples, vou apenas criar um parágrafo e escrever fim do conteúdo. Pronto, essa nossa primeira página já possui o básico de uma página HTML. Já possui um cabeçalho, um menu de navegação, um conteúdo e um rodapé. Na próxima aula nós vamos aprender como deixar essa página bem mais bonita, já que por mais legal que esteja nosso código, o site continua horroroso. O que falta é CSS e fica para o próximo vídeo. Até logo e valeu!